Fala, jovem protagonista! Pronto para dar mais um passo rumo ao sucesso na sua vida? Bons estudos! Pessoal, então, na aula de hoje, o que a gente vai focar? A gente vai focar em apenas uma coisa chamada lei de Hess, ok? Isso é um comportamento das reações termoquímicas, tá? E é muito útil para prever o ΔH. Nós estamos há algumas aulas vendo maneiras de encontrar esse ΔH, que é a variação de entalpia. ΔH, lembrando, variação de entalpia. É aquele calor que entra ou sai do sistema a uma pressão constante, ok? Então é mais um meio da gente ver o nosso ΔH. Pessoal, que é isso? Então, se não der para encontrar, para calcular esse ΔH, para medir ele, a gente usa a lei de Hess. E a lei de Hess ela vai falar o seguinte, que o ΔH ele depende apenas do estado inicial e final. Eu falei isso na aula de entalpia, que a variação de entalpia é uma função de estado. Só depende do estado inicial e estado final, ok? A gente só precisa olhar para o início e para o fim. Foi aquele exemplo que eu dei do balão. Foi o exemplo do balão que eu falei com vocês. Se o balão ele tem 1 litro e eu encho ele até 3 litros, qual foi a minha variação de volume? 2 litros, de 1 até 3. Se eu for de 1 litro até 5 litros e voltar para 3, ou se eu for de 1 litro até meio litro e ir para 3... do início para o fim deu 2 litros nos dois casos. Então só depende do início e do fim, ok? É isso que a lei de Hess vem lembrar para a gente, tá? Aí alguns aspectos dessas reações termoquímicas que a gente tem que lembrar. Essas 3 coisinhas aqui, tá, galera? Que eu ainda não passei para vocês. A gente vai ver aqui hoje, mas é uma característica de uma função de estado. Eu coloquei algumas coisas no quadro, mas hoje a gente vai reforçar isso aqui, tá? Que é o seguinte, gente. Dada essa reação aqui, bora, galera. Dada essa reação aqui, metano mais 2 gás oxigênio formando CO2 e água tem uma variação de entalpia de mais 890 kJ. Ok até aqui? Reagentes, produtos, mais 890, minha reação é endotérmica ou exotérmica? Endo, ela está absorvendo esse calor, então uma reação endotérmica. Aí, galera, como só depende do início e do fim, vamos lá para o balão. Se eu tenho um balão com 3 litros e ele vai para 1 litro, qual que foi a variação? Menos 2. Se vai de 1 para 3, é mais 2. Se vai de 3 para 1, é menos 2. Se eu inverto o estado final e o inicial, eu faço o que com o meu sinal? Inverto também. Então, se eu inverter a reação aqui, galera, olha os meus reagentes, meus produtos. Se eu colocar ele nos reagentes e pegar meus reagentes e colocar nos produtos, eu inverti a minha reação. E eu faço o que com o meu sinal? Menos 890. O ΔH é o mesmo. Muda o quê? O sinal. O valor numérico é igual, muda o sinal. Então, se essa reação era endotérmica, essa aqui é exotérmica. Beleza aqui, gente, a questão da inversão, isso aqui é muito útil, tá? Lembrem disso. Isso aqui é muito útil mesmo. Muito útil. Porque vai ter questão que pode só te pedir isso. Já caiu questão no Enem que, qual que é o valor do ΔH da reação inversa? O sinal inverso. É só isso, ok? Fez sentido também? Se eu estou indo na direção contrária, eu mudo o meu valor, ok? E outra coisa também, por ser uma função de estado, se eu dobro a quantidade, eu também dobro o meu valor. Se eu encher o meu balão 2 vezes mais, eu vou ter 2 vezes mais de variação de volume. Se ele foi de 1 para 5, a minha variação foi 4. Se antes era 2, agora é 4. Eu dobrei o tanto que eu enchi, ok? E se eu dobrei, aqui eu tinha 1 mol de CH4.
passei para 2. Aqui eu tinha 2 de oxigênio, passei para 4. Tinha 1 de CO2, passei para 2. Tinha 2 de água, passei para 4. Então eu multipliquei tudo por 2. Então o que eu faço com o meu ΔH aqui? Eu multiplico ele por 2 também. E meu ΔH fica 1780. Deu para pegar essa parte? Tranquilo, galera. Como aplicar? Como que isso aparece? Como que isso é utilizado? Como que vai ser utilizado, gente? Eu tenho um exemplo aqui, ó. Olha essa reação. Carbono mais meio O2 dando CO, monóxido de carbono. E o ΔH, eu não sei. Eu quero descobrir. Eu não sei esse ΔH. Porém, eu sei o ΔH de algumas reações auxiliares. Essa reação, vamos chamar ela de 1. E essa reação, vamos chamar ela de 2. A reação auxiliar 1, eu tenho carbono mais oxigênio dando CO2. E o ΔH dela é menos 393 kJ. A reação auxiliar 2, eu tenho CO mais meio A2 dando CO2. E o ΔH dela é menos 283 kJ. Como que eu posso usar isso aqui para montar a reação de cima? Esse é o nosso objetivo. Então eu tenho que começar a encaixar onde eu tenho essas substâncias. Vamos olhar aqui para a nossa reação de cima. Antes da seta são os meus reagentes. Depois da seta é o meu produto. Eu tenho que encontrar essas substâncias nas reações auxiliares. Ok? Isso que é o meu foco. Então vamos buscar. Onde que eu tenho carbono? Na reação 1 ou na 2? Tenho ele na reação. E aqui na reação 1, o carbono está no reagente ou no produto? Está no reagente, ele está antes da seta, ó. Ó a seta aqui. Então, meu carbono está no reagente. Eu quero carbono no reagente. Então, tá certinho? Está no local que a gente quer. Então, eu vou colocar aqui, ó, carbono mais meio O2 dando CO2. Vou colocar ele aqui. Deixo o meu ΔH é igual a menos 393 kJ. Beleza. Oxigênio. Preciso dele no reagente. Eu tenho no reagente? Tenho também. Tudo certo. CO. Preciso dele no produto. Eu tenho no produto? Eu tenho CO2 aqui no produto. Então me serve isso? Eu tenho que encontrar o CO. Onde eu tenho CO? Em qual reação? Ele está no meu produto? Ele está no meu reagente. O que eu posso fazer então? Eu vou inverter ela e vou levar, galera, o meu CO para o reagente. Aqui é O2 e aqui é meio O2. Se eu invertir, o que eu vou fazer com o meu sinal? Se era menos 283, vai ser mais 283 kJ. Agora, tem mais coisa do que eu preciso nessa reação. Por exemplo, eu quero CO2 aqui em cima? Não. Mas tem CO2, galera, se vocês olharem, tem CO2 aqui no reagente e tem CO2 aonde também? No meu produto, não tem? Se o CO2... ele está no reagente e no produto. Ele está entrando na reação e está saindo da reação. Ele está sendo usado? Se ele está entrando na reação e está saindo, ele está passando direto, não está? Então aqui vira meio que uma continha, tá, galera? A gente pode começar a cortar as coisas. Eu tenho um CO2 aqui com um CO2 aqui. Um com um eu posso fazer o quê? Cortar. Ok? Então o CO2 já não existe mais. E esse carbono, tem algum outro carbono? Então eu vou repetir o meu carbono aqui. O oxigênio, tem oxigênio no reagente no produto? Tem. Eu tenho um oxigênio aqui e tenho meio oxigênio aqui. Então eu tenho no produto e tenho também no reagente. Galera, 1 menos meio, 1 menos 0,5 dá quanto? 0,5, que é também meio. Concordam comigo? Então me sobra no reagente meio O2, certo? Pegaram? Foi, galera? Tem mais algum reagente? Acabou, né? Vimos todos, não é? Já usamos o carbono, já usamos o CO2 para cortar, já usamos o oxigênio. Sobra quem agora aqui nos produtos?
Aqui foi cortado, sobrou só meio aqui, ó. Sobra só o CO. Montei minha reação? Montei. Professor, mas e o ΔH? Galera, o ΔH, ele vai ser a soma aqui também. Se eu somei as reações, eu somo os meus ΔHs. Quanto que vai dar mais 283 menos 393? E aí, quem tá afiado no cálculo? 110? Achei minha variação de entalpia? Então eu uso as reações auxiliares para achar a variação de entalpia da minha reação principal. Dúvida aqui, gente? Deu para pegar? É identificando o que eu quero no reagente e o que eu quero no produto. Aí você pode inverter os sinais e você pode também dobrar, triplicar valores. Você só tem que ter o cuidado de ajustar o quê? O ΔH. Quando eu invertir aqui, eu tenho que lembrar de inverter. Se eu multiplicar, você tem que lembrar de multiplicar. Então as dicas para resolver uma equação onde a gente quer achar o ΔH via lei de Hess é o seguinte. Inverteu a equação, galera? Inverte o sinal de ΔH. Multiplicou a equação? Multiplica o ΔH. Cancela o que aparece dos dois lados da seta. Por exemplo, o que a gente fez com o CO2. Aparece dos dois lados, eu cancelo. Ok, gente? Tranquilo mesmo? Dúvida, pessoal? Pegou mesmo?